O homem é a mesma coisa, ele precisa fazer um espermograma, mas o homem só pensa em fertilidade quando ele resolve ter filho. E na cabeça dele, ele sempre é fértil, né? O homem ele associa o fato dele ejacular a ser fértil. Se fosse assim, o homem vasectomizado não ejaculava. Né? Então, é um negócio... A autoestima masculina é uma coisa que tem que ser investigada. Um negócio meio brabo, né? Meio brabo. E os apelidos que os homens recebem quando tem algum problema de sêmen, eles não gostam. Porra rala. Exatamente, esse é o mais comum. Então, eles não querem fazer os exames. E, além do mais, tem outra coisa muito curiosa. O sêmen sofre muita flutuação. O mesmo indivíduo, ele pode ter 0 milhões hoje, e hoje à tarde ele ter 100 milhões. Ou seja, ele sai de completo infértil, de estéril, na verdade, para um cara doador de sêmen, no mesmo dia. Agora, doutor, só o fato dele ser submetido ao teste pode interferir na qualidade? Porque talvez não está muito acostumado a fazer. O homem não vai médico. Gente, mas só o teste é só bater uma punheta. Eu sei, Mariela. Tô falando se isso não interfere, porque ele não tem o hábito de fazer. Ele não tem o exame. Não isso. Ele não tem o hábito de ir ao médico, ele não tem o hábito de fazer esse teste. Isso, só o teste em si, já pode afetar a qualidade na hora da coleta do material? Na verdade, é a flutuação, porque o que o homem ejacula no dia, ele foi fabricado 74 dias antes. Então, 74 dias? Dias. O sêmen. Então, quer dizer, ele teve uma febre, tomou um medicamento, fez qualquer coisa que afeta a espermatogênese, só 74 dias depois. Por isso que é um exame de média, ele não é um exame absoluto. Você não pode pegar um espermograma, não é uma glicose que você faz, deu 200, você vai dizer, ó, diabético. Não, espermograma, peraí. Você quer ver uma coisa que é extremamente comum e já tive casos curiosos a respeito disso? Homens que usam anabolizantes. Então, o que acontece? Muitas vezes o espermograma dele fica zerado, ele fica sem espermatozoide. Aí o nego vai dizer, você é infértil. Não, você suspende o anabolizante e 90 dias depois ele volta ao normal. E aí? Então eu já tive um caso que o paciente ficou zerado, ele tinha um filho de um relacionamento anterior, o médico disse que o filho não era dele. Imagine, ele entrou na justiça e tal, 90 dias depois estava com o exame normal. Gente, mas que médico que fala isso? Que maluquice. Porque não investigou tudo. Pois é, mas não pode tem que falar nada, isso, né? Tem que pensar antes de falar sempre, né? Conta até 10 antes de qualquer situação. Doutor, você falou da quantidade, dessa variação do esperma. As mulheres, a gente já sabe que sofrem fortemente o impacto da idade. E os homens? Sofre bem menos. E como é Já que que vocês funciona? usaram o palavrão, eu vou usar um aqui. O papel do homem em gerar uma vida, literalmente, quase porra nenhuma, entendeu? Então, o que acontece? Com tratamento médico, a infertilidade masculina, ela pode quase sempre ser corrigida, nem que seja em laboratório. O óvulo é a célula mais nobre, ela gera tudo. Então, se você pensar teoricamente que experimentos existem em animais, não pode ser feito em humanos, óbvio, você consegue gerar vida com 2 óvulos, sem espermatozoide nenhum. Mas você não consegue gerar vida com 2 espermatozoides. Então, o óvulo é que manda tudo. Por isso que a idade afeta, o espermatozoide afeta menos, até porque a quantidade que tem de espermatozoide, mesmo que seja pouca, para cada óvulo você precisa de um espermatozoide em tratamento médico. E óvulo, para você conseguir um óvulo, o negócio é mais complexo, porque o estoque é limitado e você não consegue fabricar óvulo. Então, como você não fabrica, é o que você tem. Você pode acumular os óvulos. Igual quando você faz qualquer tratamento de infertilidade, você não gasta óvulo. Você está resgatando o que é jogado fora. Mas eu não consigo fabricar. Espermatozoide você consegue, nem que seja. Eu brinco que espermatozoide, de 0 a 10, se ele for nota 1 ou 2, a chance do cara conseguir ser pai é muito grande. Mulher, se o óvulo não for nota 7 ou 8, a chance dela conseguir ser mãe é muito menor. E o que a gente estava falando, que até a gente ficou falando, Marcela, e não continuou, é esse negócio de convencer a mulher a ser mãe ou não. É um problema social, religioso, né? Grande, e que a sociedade do mundo está pagando preço agora. Porque está tentando coagir ou seduzir a mulher a ter filhos. E com dinheiro eles já viram que não está adiantando. Dobra salário, triplica salário. Não, mãe. Porque se eu ficar 2 anos, 3 anos fora do mercado, por melhor que eu seja, a empresa está evoluindo. Então só dinheiro não está dando. Aí agora estão fazendo teste, e tem países que estão com 0,7% de crescimento de população, de tentar dar creche tempo integral, coisas que façam seduzir. Mas enquanto não tirar pelo lado do homem ter a mesma responsabilidade que a mulher, não vai conseguir.
Porque o que a mulher está brigando não é que ela não quer ser só, não é pelo fato de não ser mãe. Ela quer dividir, não dá para a mulher ficar com a maternidade, o trabalho e a casa. E o homem ficar com o boteco e a parte futebol. Não, Doutora, você fica com mais o aqui não homem, interessa. né? Porque você, além de tudo, enquanto o homem vai pra lá, você tem que lavar a roupa do homem, você tem que cuidar, você arruma outro filho, né? É. Assim, eu sou Aqui, ó. solteira. Em outras casas, na A minha minha também não. Na minha não. Oxe. Na minha. Agora, doutor, a Renatinha tocou num ponto aqui dessa questão da maturidade, né, das mulheres mais maduras sendo mães. E tem uma coisa que veio uma coisa aqui na minha cabeça que eu não sei se interfere também nessa infertilidade tão frequente na nossa sociedade. É que são esses hábitos modernos. Uma coisa que eu escutava muito é que assim, um homem não podia ficar com o notebook, sei lá, você está sentado, você está deitado. Para esquentar a região aqui do... Sei lá, Das como coisas. aí. Não, vai. Porque isso poderia comprometer. E nem cueca apertada. Nem calça, nada apertado, né? Eu já escutei mais cueca, porque calça... Ó, gente, essas calças de Cueca. sertanejo que estão aí, que Mas- é isso? Mas isso Doutor, isso é de fato? mito? Essa questão do É notebook. crendice popular Sempre- ou é verdade? Não, existem sempre pessoas mais sensíveis. É igual, por exemplo, dá um exemplo bem ruim. Cigarro dá câncer? Não, cigarro pode dar câncer. Ele aumenta a incidência. Então, o aumento de temperatura pode aumentar a chance de infertilidade? Pode. Mas se a gente fosse raciocinar assim, quem trabalha em alto forno, quem mora no Piauí, quem mora na Arábia, ninguém quer filho. Né? Então, motorista de caminhão, então, já pensou? Não é todo mundo que afeta. Há um exagero. Por quê? Porque medicina reprodutiva, você fazer estudo de impacto ambiental é muito difícil. Você conseguir provar que é uma verdade absoluta naquilo, aí de repente desfaz. Por isso que você vê isso com... Eu brinco, como diz um amigo meu, se você assistir televisão durante o ano inteiro para falar do ovo, vai ter metade dos programas falando bem, metade falando mal, metade dizendo que não faz diferença. Então é muito difícil você provar como o ambiente interfere. Provavelmente interfere. Mas vamos lembrar, nós já tivemos épocas muito piores. A década de 70, a quantidade de agrotóxico e a toxicidade era muito maior. A poluição era muito maior do que é hoje. Então, o corpo vai ficando mais sensível? Vai. Mas também há um certo exagero por falta de desconhecimento. Se eu não sei o que é que está acontecendo, aquela história, a culpa é minha, eu tenho que botar a culpa em alguém. Então eu vou botar que a culpa foi isso. Você imagina se você pegasse e dissesse assim, cigarro causa infertilidade para todo mundo. Pensa qual o povo que mais fuma no mundo? Chinês. E aí, como é que a gente faz? Então, pode afetar algumas pessoas e não afeta outras. Não ia nascer ninguém na década de 60 e 70, que era bonito. Fumar, inclusive. Então, Minha mãe fumou quando estava grávida de mim. Fumava, uai. Porque era Muitas grávidas fumavam 1970, fumava, então, bebia. afetar, afeta. Agora, é impossível você estabelecer quantos por cento. É aquela história do exemplo do cigarro. Não afeta todo mundo igual. É ideal você ter uma vida saudável? Então, Mas em vez de buscar suplemento, busca uma dieta saudável. eu ia te perguntar isso. O quanto o estilo de vida de homens e mulheres impacta na fertilidade? Esse é um debate muito curioso. Eu estava no final do ano num congresso na Europa. Eu estava conversando com uns amigos meus da Dinamarca e da Inglaterra, e eu falando que no Brasil está dando muito impacto, hein, dando muito valor à tal da nutrição reprodutiva. Aí ele olhou para mim assim, rapaz, por isso que seu país é terceiro mundo e o nosso é primeiro, hein? Porque cadê a evidência científica para isso? Porque senão, classes sociais diferentes tinham que ter fertilidades diferentes.